Pois bem, após eu ter gravado sobre a relação de amor entre Subaru e Satella, sobre a Emília e o amor que ela sente pelo Subaru, sobre a Echidna, sobre a Ren, eu tinha que gravar esse vídeo. A relação entre Subaru e Beatrice. Mas culto, os outros vídeos eram sobre relações românticas, não é o caso desse vídeo, não é mesmo? Ah, meus amigos, vocês sabem que eu sou conhecido por trazer as diferenças entre a light novel e o anime de Re:Zero. Eu conto sobre o que o anime cortou da novel, além de trazer curiosidades sobre a web novel e as histórias paralelas. E nesse vídeo eu irei comentar sobre o que vocês não sabem a respeito da relação do Subaru e a Beatrice, tudo que está presente na novel e nas side stories. E se você acha que a relação entre o Subaru e a Beatrice é uma relação pura, uma relação entre irmãos, saiba que você está mais do que certo. É uma relação pura e entre irmãos. Nada mais do que isso. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Finalmente, após tanto tempo, eu estou trazendo o vídeo A Relação entre Subaru e Beatrice. Esse foi um tema de vídeo pedido por muitas pessoas, e eu já dei spoiler, não haverá amor romântico. Qualquer comentário divergente ou é bait ou é interpretação equivocada. A novel sempre foi clara nesse sentido, então fiquem tranquilos que não há nada de errado na light novel e irei trazer comentários a respeito. Principalmente o que a Beatrice pensa sobre o Subaru e o que o Subaru pensa sobre a Beatrice, além das cenas cortadas. E se você é alguém que se preocupa com spoilers, pode ficar tranquilo, 99% do vídeo será livre de spoilers. E aquele 1% eu nem vou comentar a cena diretamente, apenas comentarei como está a relação deles atualmente na novel. Então pode assistir esse vídeo tranquilamente, uma vez que tudo que eu comentar aqui não estragará sua experiência com o anime ou com a novel. O Subaru e a Beatrice possuem uma das relações mais bonitas da light novel. Eles possuem uma relação de contrato, contratante e contratada. A Beako, como um espírito, celebrou um contrato com o Subaru no arco 4. No anime, isso ocorreu no 24º episódio da segunda temporada. E assim como o contrato do Puck com a Emília, o contrato do Subaru com a Beatrice possui muitas cláusulas. E antes de eu comentar sobre essas cláusulas, eu gostaria de falar as suas histórias, as suas afinidades e, claro, algumas curiosidades. Até o momento atual, a data de nascimento da Beatrice é desconhecida. Quando perguntado para o autor da novel, Tapei Nagatsuki, ele respondeu que a data de nascimento dela seria spoiler. Ou seja, a data de nascimento da Beako é uma informação relevante e não apenas uma mera curiosidade. Existem algumas teorias a respeito do aniversário dela, sendo a mais forte que o aniversário da Beatrice seja em 1º de abril, mesma data de aniversário do Subaru. Uma boa side story que eu recomendo é o Loving the Days Gone By. Nessa side story é contado o nascimento da Beatrice, o período em que ela viveu com a Echidna e o Roswell até o último momento em que ela teve o primeiro pretendente a ser o escolhido dela. Não necessariamente o escolhido dela, mas aquela pessoa, uma alcunha qual é conferida no anime. Com essa leitura complementar, é possível entender a vida da Beatrice, o passado dela, a relação com a Echidna e o Roswell e também a persistência dela em cuidar da biblioteca e entregar para a pessoa prometida. E apesar de contar sobre o nascimento dela, não é mencionado nenhuma data. Ela sempre viu a Echidna como uma mãe, e tendo ela como uma figura materna, ela sente muito amor pela Bruxa da Ganância. E claro, não era apenas uma figura materna, mas uma verdadeira tutora. O amor da Beatrice pela Echidna não é tão obsessivo como o do Roswell, mas é tão idealizado quanto. E por esse motivo o qual ela sempre cumpriu a promessa por 400 anos. Uma promessa a qual não conseguiu ser quebrada nem mesmo por Tosca, o primeiro candidato a ser aquela pessoa. Após Tosca, houveram várias pessoas que tentaram tirar Beatrice da biblioteca, mas não tiveram sucesso. Até que em uma certa noite, um simples garoto conseguiu. Mais adiante eu irei comentar aqui no vídeo a respeito dessa cena e comentarei alguns detalhes a qual o pessoal não costuma comentar. Beatrice foi criada por Echidna, mas o propósito verdadeiro nós não conhecemos. Há muitas teorias de que a Echidna criou a Beatrice para o Flugel, e consequentemente há ligações dessa teoria com o Subaru.
Seria essa possibilidade do Subaru ser o Flugel que explicaria a afinidade que a Beatrice tem com o Subaru. Certamente a afinidade do Subaru com espíritos no geral não é ruim, na verdade é até boa, porém com a Beatrice é algo especial. Realmente parece que ambos foram feitos um para o outro. A trágica vida de Beatrice consistiu em subordinação, dever e muitas perdas. E ao se livrar de suas amarras, foi interessante a mudança de personalidade. Não bem uma mudança, mas uma libertação, a qual ela se tornou bem mais feliz ao lado de Subaru. E com isso encerramos esse pequeno resumo sobre a vida da Beako. A respeito do Subaru, não é nada mostrado explicitamente na novel, porém há a teoria de que ele seja o Flugel. Se a gente analisasse apenas o que foi mostrado do passado do Subaru, não haveria nenhuma ligação com a Beatrice. Todavia, isso muda quando a gente passa a analisar sobre as teorias do Subaru no passado de ReZero. Acredito que a maioria aqui já saiba quem é o Flugel, porém eu farei um resumo para aqueles que não sabem. Flugel, o sábio, foi uma das pessoas mais importantes há 400 anos atrás. Ele foi uma grande influência no passado e grande parte do mundo de ReZero que é hoje é graças a ele. Além disso, ele foi uma das pessoas que selaram a Bruxa da Inveja. Apesar disso, ele tinha uma boa relação com a Sátela, com o Reid, a Shaula, a Equidna, entre outras pessoas muito influentes de 400 anos atrás. Mas nesse vídeo eu destaco a relação dele com a Equidna. Uma das teorias mais fortes é que a Beako foi criada para o Flugel. Inclusive, a Equidna teria criado a Beatrice no dia de aniversário do Flugel. E isso por si só já explicaria a afinidade que a Beako tem com o Subaru/Flugel, uma vez que ela foi criada para isso. E mesmo que não seja verdadeiro essa teoria da Beako ter sido criada para o Flugel, ainda assim pode ser que a Beako tenha tido contato com o Flugel, e isso seria o início da relação dela com o Subaru. A gente já sabia que a Equidna, e não só ela, assim como as outras bruxas, tinham contato com o Flugel, desde a época em que o Arco 4 foi escrito na versão da web novel. E a side story do Isekai Quartet confirmou ainda mais a relação do Flugel com a Equidna. Ora, se a Equidna convivia com o Flugel, é claro que o Flugel convivia com a Beatrice. E se a teoria do Flugel ser o Subaru for verdadeira, é aí que nasceu o relacionamento dos dois. Esse é um dos motivos pela qual também essa teoria do Flugel ser o Subaru ganha destaque, uma vez que tem o relacionamento da Beatrice com ele e parece ter algo a mais do que foi mostrado na novel. Se a teoria não for verdadeira, então o início é bem mais simples. Ele ocorreu um pouco antes do Arco 2. Após os ferimentos que a Elsa provocou no Subaru no final do Arco 1, a Emilia apenas efetuou os primeiros socorros. Os ferimentos eram muito graves e a Emilia não tinha capacidade para salvá-lo por si só. Dessa forma, a Emilia e a Han pegaram o Subaru e correram em direção à mansão, para que assim a Beatrice pudesse tratá-lo. E só para não ficar um mal entendido, eu disse que a Emilia não tinha capacidade de salvar por si só a vida do Subaru. Na verdade, ela conseguiria, mas o Subaru necessitaria de repouso absoluto, o que ela presumia que não teria. Além disso, ela não tinha condições de oferecer o melhor tratamento para ele, algo que apenas a Beako poderia oferecer. Um pouco disso é contado na side story Ren Conhece o Subaru, e eu já fiz um vídeo sobre ela, estou deixando o link na descrição. Pois bem, esse foi o primeiro contato que a Beatrice teve com o Subaru, e foi salvando a vida dele. E além da side story que eu acabei de citar, tem outras 3 side stories que são muito importantes. Elas fazem parte da série de side stories chamada O Diário de Serviço da Bibliotecária Beatrice. E a primeira side story é chamada de Recomeço. A Beatrice estava na biblioteca quando foi chamada pela Ren, que estava cumprindo ordens do Roswell. Ela saiu da biblioteca contra a vontade dela, mas também na esperança que depois que tudo acabasse, ela pudesse ter um tempo com o Peck. E um fato curioso, a primeira vez que a Beatrice realmente viu o Subaru foi ele sendo carregado pela Ren e pela Han. As gêmeas estavam carregando-o porque ele estava desmaiado. E a Beako começou a desconfiar do Subaru. Era muito estranho toda aquela situação que o Subaru fez com a Emilia na capital. E assim como ela desconfiava que ele pudesse ser um espião, ela sugeriu que deixassem ele morrer. Certamente a ideia não foi acatada e ela acabou tratando dele. Após isso, ela voltou exausta para a biblioteca, mas ficou vigiando a mansão, principalmente o quarto do Subaru. Sim, ela realmente ficou preocupada com ele e ficou vigiando o quarto dele. E por estar focada lá, ela reparou no mesmo instante a hora que ele se levantou. E é nesse momento que a gente tem uma cena interessante.
A Byakko ficou surpresa, pois não era o momento do Subaru se levantar, e duas hipóteses passaram pela cabeça dela. Ou o Subaru possuía um corpo com um poder de cura anormal, ou o corpo dele tinha uma grande afinidade com a magia da Beatrice. A segunda hipótese que ela mesma pensou deixou-a bem irritada, e essa irritação fez com que ela tivesse vontade de pregar uma peça no Subaru. A partir do quarto do Subaru, o corredor da mansão foi reconstruído pela Beatrice. O ambiente ficou muito maior e com mais portas. Ela ficou usando a magia dela durante bastante tempo, e isso com a finalidade de zoar com o Subaru. A intenção dela é que ele ficasse andando pela mansão durante bastante tempo, abrindo as portas erradas e recomeçando tudo de novo. Mas o plano fracassou, e o Subaru, na primeira tentativa, encontrou a porta que dava acesso à biblioteca. E a primeira side story termina com essa cena que conecta com a história principal. Essa história paralela é interessante por diversos motivos. Primeiro que a gente tem a cena dela se encontrando com o Subaru pela primeira vez, o que ela pensou dele, as preocupações que ela teve. E principalmente, ela cogitou, já desde aquele momento, que o Subaru tinha um corpo com afinidade com a magia dela. E agora pensem, por que o Subaru teria um corpo com afinidade com a magia da Beatrice? É claro que com essa informação a gente não precisa se prender em teorias, mas o contexto que essa informação está inserida é muito interessante. Poderia só ser obra do destino, um acaso, que o Subaru tenha um corpo compatível com a magia da Beatrice? Poderia. Mas essa informação ter sido dada nessa história paralela, a qual foi a primeira vez que a Beatrice se encontrou com o Subaru, e nessa história paralela, que tem um dos títulos mais interessantes para mim, eu acho que não foi por acaso não. Lembrando que o que eu vou comentar a partir de agora é interpretação minha. Não é nada confirmado e nada amparado por teorias da comunidade. Quando eu li essa side story pela primeira vez, já veio na minha cabeça uma coisa. Porque o título dessa side story é Recomeço. Lendo a história paralela, aí que eu fiquei mais confuso, porque foi o primeiro encontro da Beatrice com o Subaru. Não era um reencontro, era um encontro. Então por que essa side story tem o nome de Recomeço? Poderíamos teorizar que seria o recomeço da Beatrice a pensar num novo candidato a tirá-la da biblioteca? Poderíamos, até porque o Subaru tem muita semelhança com o Tosca. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que esse recomeço seja porque o Subaru e a Beatrice já tiveram um começo antes. E para mim, esse começo se deu há 400 anos atrás. Isso acaba dando mais força para a teoria do Subaru ser o Flugel, mas eu também acho que mesmo se o Subaru não fosse o Flugel, ele já teve uma história há 400 anos atrás. A outra side story, que é a segunda parte, conta uma relação da Beatrice que é até interessante com o Subaru. É mostrado na side story que até mesmo naquela época ela deixava o orgulho de lado em alguns momentos com ele. Eu não irei detalhar mais, porque o tema do vídeo é comentar sobre o relacionamento deles e não fazer um resumo das side stories. Aqui, o que é importante vocês saberem no momento é que desde aquela época eles tinham um bom relacionamento. Ainda que fosse aquele relacionamento estilo tsundere. E a outra side story, que é a terceira parte, conta mais sobre os pensamentos e as vontades da Beatrice. Mostra como ela sofria e como ela queria acabar com todo aquele contrato e parar de cuidar da biblioteca. Tendo o fato dela ter sofrido durante 400 anos presa nesse contrato, a vinda do Subaru foi um grande alívio para ela. E com certeza, isso foi um grande peso para que ela escolhesse ele lá no arco 4. As side stories não apenas fortaleceram as teorias de que o Subaru e a Beatrice tiveram uma relação antes, que foi mais ou menos há 400 anos atrás, como também mostrou que eles têm muita afinidade. O Subaru era a única pessoa que conseguia encontrar a biblioteca facilmente, e o motivo dele encontrar a biblioteca facilmente não era a biblioteca em si, mas sim pela pessoa que estava lá dentro, que era a Beatrice. E a Beatrice sabia disso, tanto que quando ela queria proteger a biblioteca do Subaru, ela saía da biblioteca pois ela sabia que assim o Subaru seria atraído para ela e não para a biblioteca. Vale destacar também que ambos possuem a mesma afinidade mágica, que é com as sombras, o que fortalece ainda mais a teoria de que a Byakko foi criada para o Flugel. Mesmo antes do contrato, eles já se davam bem, e isso é mostrado até mesmo na história principal. Isso foi cortado do anime, mas no volume 4, antes do Subaru ir para a capital, a Byakko foi se despedir dele. E aliás, eu já contei isso na minha série de vídeos de diferenças entre a Light Novel e o anime de ReZero. Então mesmo que você não leia as side stories, já é nítido na história principal que eles tinham grande afinidade e já se davam bem.
Tanto que mais adiante, ela se recusou a matar o Subaru no volume 6. O arco 4 foi onde a Beatrice chegou no seu cansaço mental. A força de vontade e o compromisso dela com o contrato estava no limite, e foi nesse arco que ela começou a idealizar o Subaru como o escolhido. A primeira parte do arco 4 é mostrado vários sentimentos conflitantes da Beatrice. É mostrado o cansaço que ela tem em cumprir o contrato, mas da mesma forma que ela já cumpriu até aqui, ela não gostaria de descumpri-lo nesse exato momento da história. Foi mostrado o desespero, da mesma forma que foi mostrado a esperança, mesmo que essa esperança fosse a morte ou a pessoa mais próxima dela, que era o Subaru. Tudo isso foram traumas de 400 anos de muita diligência. A batalha da Beatrice foi interna. Era um conflito entre o ego, a ganância, a vontade, a diligência, o amor próprio, o amor materno. E todos os seus sentimentos e vontades eram conflitantes. Isso é um assunto para outro vídeo, então aqui eu apenas me limitarei a falar sobre o Subaru. Era bem complexo o que ela sentia por ele nesse momento. Por quê? Porque ela sentia aversão, já que ele significaria quebrar o contrato que ela tanto prezava, só que ela também sentia esperança e alívio, uma vez que quebrar esse contrato era uma vontade inconsciente dela. Era a sua tão desejada libertação. O problema é que essa libertação não era como ela queria, que fosse com o contrato sendo concluído. Então ela teria que sacrificar algo, e sacrificar algo sempre é muito difícil, e isso deixava uma dor intensa no coração dela, escolher entre a mãe ou o Subaru. Por essa razão que ela não deixava o Subaru se aproximar tanto dela, mas da mesma forma que não deixava se distanciar, sempre impedia que ele morresse. E de todos esses sentimentos vem um terceiro pensamento, que na verdade é uma ilusão. A ilusão de que o Subaru seria a pessoa escolhida. No fundo, até mesmo ela sabia que não era, mas ela se iludia com isso, porque ela precisava disso. Sua maior vontade era que o contrato acabasse, e por esse motivo que ela sempre ficava perto da porta, bem em frente a ela, sempre esperando o seu salvador. E depois de todos os diálogos do Subaru com a Beatrice, chegou na cena do Escolha-me. E essa cena ganha ainda mais peso, levando em conta tudo que eu falei anteriormente. Foi nesse momento que Beatrice se libertou de suas amarras contratuais. Foi nesse momento que Beatrice se libertou de um destino que era apenas sádico. Foi nesse momento que Beatrice percebeu que desistir também era uma opção, e ela escolheu a felicidade. E o próprio Tapei Nagatsuki já afirmou que o Subaru fará a Beatrice bastante feliz. Mas essa afirmação nem era necessária, uma vez que ele já está fazendo ela feliz. A mudança de personalidade da Beatrice já é indício disso. Ela ainda permanece um espírito orgulhoso, mas dessa vez ela agora expressa sentimentos espontâneos. Não foi apenas uma libertação física, também foi uma libertação mental. No final do arco 4 até o momento atual da novel, eles mantêm uma relação de contratante e contratada. Mas é claro que na prática, a relação deles mais parece relação de irmãos. Eles passam muito tempo juntos e eles até dormem junto, uma vez que a Beatrice precisa estar o tempo inteiro com ele para absorver a mana dele. E foi nesses momentos que a Beatrice descobriu os segredos a quais ele escondia, como por exemplo os arranhões que ele tem. Assim como eu comentei no início do vídeo, eu não irei comentar diretamente as cenas aqui, uma vez que isso é para vídeos de resumos de arcos. O que é importante para esse vídeo é vocês entenderem que a relação deles é agora uma relação bem mais inocente e bem mais transparente. Não existe mais aquela necessidade de se esconder em uma personalidade dura e rancorosa, fingindo ser o que não é. E a Beako, mesmo permanecendo orgulhosa, agora ela demonstra emoções bem mais genuínas. E detalhe, não é só com o Subaru que ela passou a ser mais honesta, mas também com a Emília e com o pessoal do acampamento. A Beatrice e o Subaru sempre permanecem unidos, uma vez que um depende do outro. Inclusive, foram poucos momentos em que eles ficaram separados. E aliás, no momento em que eles ficaram mais tempo separados, houve uma preocupação de todo mundo, uma vez que pensaram, nossa, o que será do Subaru sem a Beatrice? Porque ela precisa estar com ele para absorver a mana. E se a Beatrice ficar muito tempo separada e não absorver a mana do Subaru, ele pode ter sérios problemas. Então nesse ponto é isso, a relação da Beatrice com o Subaru é uma relação de contratante e contratada, mas na prática eles se tratam como irmãos. E eles permanecerem unidos é tão forte que isso inclusive é cláusula. A Beatrice monopoliza o Subaru, ele não pode fazer contrato com nenhum outro espírito além dela. Então, o que você pode esperar na próxima temporada é uma relação saudável e bem bonita entre os dois.
E para aqueles que acompanham a novel, fiquem tranquilos, acredito que nesse arco 8 e no arco 9 ainda terá muito desenvolvimento deles. Mas isso só o tempo dirá. Agradeço a todos os membros que estão comigo desde sempre, em especial ao Iago Borges, ao Antônio Márcio Crepaldi Jr., ao Nerd Louco, e também agradeço aos membros do último vídeo do canal, que é o Pedro Lucas, e todos os membros cultistas. Muito obrigado por todo o apoio. E claro, mando um salve para os membros, os quais eu não consegui mandar um salve antes, que era o RZ Gadril e o Subaru Natsuki. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.